Bom, então para uma boa noite a todos oficialmente, aqui, pelo menos aqui é boa noite, aí já deve ser, aí é boa tarde ainda, né? 15h30. Para me apresentar para quem não me conhece, então, Denis Gerson Simões, professor universitário enquanto estava no Brasil, aí com mestrado em Ciências da Comunicação, formação superior em licenciatura em História, também sou publicitário, fiz um curso de aperfeiçoamento em Políticas Internacionais de Comunicação pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e fiquei lá 15 dias estudando para essa especialização intensiva. Depois ministrei aulas como na pós-graduação do SENAC, Universidade do Vale do Taquari, também na FEVALE, na Universidade FEVALE, na região do Vale dos Sinos, além de participar de outras coisas, entre elas formação de radialistas pela instituição Padre Landel de Moura. Né? Esse introito, só para a gente colocar aqui, que o intuito do curso não é produzir meramente um conhecimento do achismo, mas que a gente possa ir um pouco mais para informações que sejam palpáveis, né, Thomas? Thomas vai fazer aqui a leitura, a tradução do texto para a linguagem de bebês. Tá? Então todos os bebês que estiverem Tá. acompanhando poderão ver aí o Thomas fazendo sua interpretação para a linguagem dos bebês. Né? Isso, então mesmo. Bom, eu vou fazer um pedido para vocês que no momento que vocês quiserem fazer uma palavra, dar um apontamento, vocês podem chamar. Eu vou ter que procurar aqui na listinha onde vocês estão. Muitas vezes não está visível para mim aqui. Na minha lista atualmente eu consigo visualizar 6 pessoas, mas eu vejo que tem mais de 6. Nós estamos com 13 membros atualmente no nosso grupo aí da live, ok? Né? Bom, eu vou fazer 30 minutos aproximadamente de fala aqui com vocês. Eu não tenho algo fechado, porque os textos que eram mais fechados eu mandei para vocês os vídeos que a gente montou, né? Então, se vocês puderem ter visto, que legal. O que não puderam ver, né, podem olhar depois. A abertura do digital é isso. Vocês podem ter flexibilidade no diálogo com esses materiais, né? Eu tô com 2 câmeras aqui, então me perdão se parece uma hora que eu tô olhando pra parede ou pra outro lugar, tá? E esse material todo vai ser disponibilizado para vocês depois, como aconteceu com os outros 2 vídeos, né, Thomas? Isso mesmo. O nosso tema que nós botamos nesse componente é o patrimônio cultural imaterial. Eu queria dar uma introdução muito breve. Todos me escutam bem? Sim. Beleza. Sim. Uma introdução muito breve que me foi perguntado por um colega da outra turma, que é o que existia antes de haver o pensamento de estudar a cultura popular. Né? Bom, não existe um olhar que seja 100% certo olhando para todo mundo, já que em cada parte do mundo tu tens um pensamento diferente acontecendo. Né? Vamos pensar que até o século XIX não se considerava muitas vezes o pensamento de pessoas da Ásia, da América, da África. Tudo era eurocentrado, né? A Europa era o centro do pensamento e acabava a história. Ninguém discutia isso, né? Isso só passa a ser discutido com todo um movimento de libertação das colônias que vai acontecer no século XIX e no século XX. Então, antes disso, aqui na Europa, que é o ponto central que nós estamos conversando, tu vai ter os pensadores, os estudiosos da cultura. Isso mesmo, Thomas. Né? Focando basicamente na cultura da religião, né? Dos nobres e do alto clero. Né? Esse alto clero, por exemplo, vai contar a história dos papas, a história dos santos, a história das pessoas de uma estirpe, vamos dizer assim, da igreja mais alta. Geralmente famílias importantes em segmentos políticos que acabavam tendo seu braço para dentro da igreja. Né? Também a história dos grandes monarcas e da corte, né? Ou dos exércitos, uma história política.
nesse sentido. O povo em si, ele não entrava como parte de um estudo, de um registro mais apurado. Se tem registros do povo, feito muitas vezes pelo próprio povo, como, por exemplo, poesias, músicas, pinturas, né? Seja até de pintores com certo renome da corte, mas que por algum motivo passam a fazer retratos da população. O Bruegel, por exemplo, vai vir com vários retratos da população. Né? E tu tens, aos poucos, algumas pessoas que passam a buscar nessa cultura popular novos focos de pensamento. Contudo, ainda eram minoria até o século XVIII. Vamos lembrar que século XVIII, eu estou falando de 1701 até 1800. Então, antes desse período, o foco era nas classes dominantes. E depois, aos poucos, com a própria burguesia, com o comércio, com os mercadores. Mas isso vai sendo cada vez mais lento o olhar frente à nobreza e aumenta-se a visão para o povo à medida que se entra no século XVIII, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, né? A Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, nesse contexto, Lízia, o Thomas fugiu daqui. Tá. Nesse contexto, nós podemos dizer que passa a se ter um estudo da cultura do popular. A gente passa a falar da cultura do ser humano no sentido de não só a classe alta, mas a base. O que o povo, a população, quem toma conta do campo e da cidade pensa. Né? E aí vai entrar nos aspectos que vocês já viram em outros materiais, que é a questão do folclore, do pensamento popular, né? Que é os registros que se tinha. Várias pessoas vão buscar, por exemplo, no século XIX, antigas poesias e materiais que vão contar a história do povo. Né? Por exemplo, vamos buscar nos escritos poéticos populares, dos cantares, né, populares, e vamos pegar esses registros pobres e vamos fazer análises desses registros. Né? Pobres que eu digo no sentido de não ter um olhar metodológico, não estar numa publicação muitas vezes destacada. Né? Vamos começar a buscar olhares no que tem nos textos narrativos humorísticos. Né? Vamos buscar nas lendas. Vamos partir para os textos dos irmãos Grimm, por exemplo. Né? Os Grimm vão buscar essa coletânea de histórias populares e isso vai ser resgatado, vai ser retomado. Vamos lembrar que o que os Grimm fazem é uma versão de um texto que muitas vezes tem várias versões. Né? Uma mesma história tem várias e várias versões. Exemplo do flautista de Hamelin. Né? Se sabe, por exemplo, que em Hamelin aconteceu alguma coisa, né, no período da Idade Média. Não se sabe exatamente o que. Se sabe que teve uma grande mortandade de crianças e que muito provável seja isso o ponto inicial da história do flautista de Hamelin, que tem o sumiço das crianças da cidade. Né? Alguns dizem que foi por causa da peste negra que matou as crianças. Mas tem N teorias, né, do que pode ter acontecido. Mas indícios históricos não são suficientes para contar essa história. Então tu pega a cultura popular e aí tu passa a ter uma constituição de pensamentos, de formas de pensar que vão nos dar indícios, vão nos dar pistas para onde nós devemos ir. Qual pensamento se levar. Esse pensamento, essas pessoas que passaram a recolher dados, metodologia, elas vão ser conhecidas pelo termo que é o estudo do povo. Né? O folk, que era o povo na língua alemã, clore, né, como designação aí vinda do latim, que é o estudo do povo. Né? Isso a Alemanha vai ter um ponto central, Inglaterra vai ter isso num ponto central, e isso se espalha para vários lugares do mundo. Né? O que nós vamos observar é que, com o passar do tempo,
esse folclore, esse grupo folclórico, ele vai crescer, ele vai ganhar visibilidade, ele vai estar na moda, né? Por exemplo, muitos burgueses vão ter como hobby fazer esse trabalho de mostrar o povo, né? Muitos nobres vão fazer os seus museus particulares de coisas do povo, né? Se vocês forem para a Inglaterra, por exemplo, no British Museum, né? Quem já teve essa oportunidade de ir à Inglaterra e conhecer esse museu fantástico, o Museu Britânico, vocês vão ver que tem alas do Museu Britânico que são de exposições particulares. Não que não seja do museu, mas era um nobre que simplesmente pegava o seu gosto pessoal, ia lá e fazia coletânea de dados do povo. E tinha uma coletânea particular que foi doada para o British. E essa coletânea está junta, né? Então tem uma seção do Sir alguma coisa, né? O outro do outro Sir, e tem a do museu em si, né? Isso vai acontecer em N lugares. Aqui em Munique também o Museu Nacional Bávaro tem um conjunto muito grande de coleções particulares, né? Que acabaram sendo destacadas com o passar do tempo. Bom, esse folclore, essa cultura popular, ela teve como característica um pensamento que na Alemanha foi muito forte, que é o romantismo. O romantismo ele vai estar com muita força no século XIX, século XVIII e século XIX, e que ele pensa em olhar para a origem dos países. Vamos lembrar que os povos, os países estão formados, os estados nacionais estão se formando, pelo menos tardios, né? E a Alemanha vai se formar oficialmente em 1871, como a Lise falou na semana passada. E isso vai formando uma identidade, um pensamento identitário. E esse romantismo vai buscar sempre olhar para o passado, buscar lá o início desse passado, o que começou, onde é que a gente começou, qual que é a nossa história. E vai desconectar dos reis e das rainhas e vai começar a ver o que a população fez, né? Aqui na Europa, aqui na Alemanha, especificamente, essa volta ao passado busca a Idade Média. E ao buscar a Idade Média, vai estar na moda o pensamento cavalheiresco, né? Dos príncipes, das princesas, mas não destacando essa figura, mas sim quem está na volta, os vilões, né? Não por acaso o termo vilão é visto como maldade, mas é o termo de quem vem da vila, das pessoas que eram comuns, né? E não era literalmente pensar no antagonista, o que vai acontecer depois, inevitavelmente, né? E aí nós vamos começar a ter um olhar de fazer tudo isso conforme era antigamente, na origem do povo alemão. Vamos pegar um exemplo? O castelo de Neuschwanstein. Milhares e milhares de fotos, vídeos e principalmente Neuschwanstein, ele foi a base para a construção da história da Cinderela do Walt Disney, né? Então o castelo da Cinderela lá no Walt Disney é uma cópia alterada do Neuschwanstein. Se vocês olharem e pensarem quando é que ele foi construído, o Neuschwanstein ele tem uma construção do século XIX. É muito, muito recente, se for pensar. Mas a estética do Neuschwanstein é uma estética romântica. É uma estética que quer buscar a Idade Média. Ele vai ser inspirado nos contos da Idade Média. O mesmo vai acontecer com um conjunto de outros palácios, casas reais, como por exemplo em Portugal, né? Se vocês forem no Palácio da Pena, que é perto de Lisboa, né? O Palácio da Pena, o príncipe que virou rei no caso, né? Que casou com a princesa, com a rainha portuguesa, que depois vira rei porque ela morre, era alemão. E ele vem com esse pensamento romântico. E ele faz um palácio com cara de Idade Média moura, em Portugal, no século XIX. Então, é uma retomada desse passado. Um passado que teve um filtro positivo. Vamos lembrar sempre disso. O folclore faz um filtro positivo. E ele vai destacar o que é bom dessa história, o que é considerado bom, pelo menos, com quem leu e quem vê esse pensamento. Com o passar do tempo,
vamos entrando aí do século XIX para o século XX, nós vamos ter os movimentos radicais que levam à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial. A Lise já conversou com vocês esse tema. E a Primeira Guerra Mundial vem em função de um conjunto de estruturas políticas e acordos entre Áustria, entre Prússia, entre Rússia, entre França, e depois vai envolver os Estados Unidos, né? Mas a Segunda Guerra Mundial, ela vem muito mais por um processo ideológico do que por um processo de acordos políticos, comparando a primeira com a segunda. E nesse olhar, gente, que faz um diferencial, o folclore vai ser usado como instrumento ideológico político, né? Se vocês puderem ver alguns filmes que são liberados hoje no YouTube, mas que por muito tempo foram proibidos de serem vistos, vão ter um forte apelo popular e folclórico. Exemplo dele, o mais clássico, O Triunfo da Vontade, né? Uma produção feita da Marli Riefenstahl, que foi uma cineasta oficial do Adolf Hitler. Essa cineasta, ela foi muito boa, ela é realmente muito boa. Ela fez um trabalho voltado para o Partido Nazista, contudo a qualidade técnica é muito boa para o período que foi feito, né? E ela vai compor no Triunfo da Vontade várias cenas antológicas, como, por exemplo, um desfile gigantesco de pessoas trajadas, tipicamente com as vestimentas de toda a região de língua alemã, né? Um pensamento pan-germanista. Então tu vai ver desde gente de roupa lá de Föhren, gente vem dos Sachsen, bávaros, dos Sudetos, né? E esse apelo de que todos somos alemães, todos participamos de uma mesma cultura alemã, nós falamos alemão, nós somos alemães, esse apelo vem muito forte nesses filmes, né? Depois tem Olímpia, né, que é um outro filme que também vai ser feito mostrando a Olimpíada de Munique, né? E essa formação vai mostrar para o alemão que o folclore tinha muito mais apelo de identidade e apelo político do que muita gente imaginava. O nacionalismo exacerbado é o termo que vai ser usado, né, nesse período. Então, o que acontece? Quando nós temos o final da Segunda Guerra Mundial, obviamente, quem sobra fica com uma algeriza ao termo folclore, né? Folclore aqui na Alemanha é visto com muitas reticências, com muito cuidado, né? E isso vem principalmente por essa tradição de ver o mau uso da identidade alemã, das vestimentas típicas, para a construção de um cenário, vamos dizer assim, que fosse partidariamente utilizável. Então, a gente pode dizer que muita coisa que a gente faz hoje nos grupos de dança do Brasil, nós não sabemos, mas reproduzimos práticas que foram constituídas nos anos 40, nos anos 30, em pleno regime de exceção, né, dos partidos nazistas, dos partidos fascistas, tanto na Itália quanto aqui na Alemanha. Vou dar um pequeno exemplo para quem participa de grupos de danças folclóricas, tá? Danças que vocês conhecem, por exemplo, Kreuzkönig, né? Quem não ouviu falar do Kreuzkönig? Ou do Schaumburger, ou do Das Fenster, ou do Sonderburger Doppelquadrilha, ou tantas outras, Halbe Kette, né? Halbe Mond, e aí vocês podem pegar uma lista gigante. Essas danças foram constituídas por comissões de pessoas jovens nacionalistas alemães que nos anos de 1920 se juntaram para reconstituir o folclore alemão. Esse era o termo, né? E nessa reconstituição do folclore alemão vão se empenhar isso para construir um folclore digno da nação alemã, né? Então, vai ter um músico da Áustria que vai fazer a composição da música, o coreógrafo é de Berlim, e aí vai sair uma dança
alemã. Por quê? Não é mais uma dança do bávara, uma dança de Lüneburger Heide, não. É uma dança da Alemanha, porque eles juntam passos de todo o país, a musicalidade de todo o país e vão buscar fazer uma ideia de agregar todo mundo ali. O problema não é o resultado disso, o resultado disso é muito bonito. São danças esteticamente muito bonitas. As músicas são bonitas, são volumosas, vultuosas, esse é o termo mais correto, né? Parece música da Disney, de tão bem constituída. Contudo, essas pessoas vão fazer parte, depois desse movimento em 20, em 30 e 40, nas bases principais ideológicas do Partido Nazista. Por quê? Porque eles já nos anos 20 viam um potencial identitário nessa construção de dança, de traje típico, de música. Por isso que também aqui na Alemanha, essas danças passaram a ser feitas com cuidado por um bom tempo. Hoje não. Hoje o pessoal já dança elas sem nenhum problema mais, isso que quero destacar é que toda a identidade cultural, a forma de pensar o ser humano, passam a ser conduzidos nesse período. E então, com o final da Segunda Guerra Mundial, com uma nova constituição do pensar a sociedade, com o fracasso desses países, passa a se buscar novas designações, novas formas de ver a cultura popular que não tem nenhum problema. Não existe relação direta de cultura popular com o nazismo. Vamos deixar isso muito bem claro. É o uso, a apropriação da cultura popular por parte desses grupos políticos. O mesmo vai acontecer no Brasil. Os integralistas vão se assumir da identidade brasileira para fazer o Anauê, para fazer a cultura popular brasileira como um instrumento ideológico, e assim vai. A Unesco, que é um braço da ONU, vai então interferir diretamente num olhar global para pensar a preservação das culturas não mais de um país, mas sim do globo, da nação, das várias nações do mundo. E nesse processo, então, entre outras questões, vai ser destacado o patrimônio histórico. É um termo que já vinha antes da guerra, é um termo bastante tradicional, é o mesmo que falam para guardar os prédios públicos. Quando a gente fala muito do tombamento. O termo tombamento não é derrubar a casa, não, tá? Tombar vem de um termo português, porque os portugueses já há muito tempo vinham num processo de preservação do seu patrimônio, da sua estrutura, Então, os portugueses vão fazer um livro de registro dos bens que precisavam ser preservados em Portugal. Esses bens eram prédios públicos e privados que estavam dentro de certas normativas. Eram feitos um estudo, depois desse estudo feito, então, se passa a determinar se deve ou não preservar. Quando o governo português oficializa essa ação de preservação, é feito um registro num livro, e esse livro é guardado num arquivo português chamado Torre do Tombo. É o principal arquivo de Lisboa. Por isso, então, quando um prédio, um bem era salvaguardado, ele ia para o tombo. Ele era feito o tombamento, Não que venha de queda, de cair. Então, a gente vê muitas coisas que estão acontecendo aí. E esse tombamento vai ser espalhado para outros países também, esse pensamento, Bom, nessa proposta vão começar a surgir outros termos. O termo patrimônio histórico era visto como muito pequeno, porque só história não ia englobar tudo. Então eu vou preservar o patrimônio da cultura global, da cultura mundial. E passa então a construir-se o termo patrimônio cultural. Depois se divide ele em dois. O patrimônio cultural material, que eram os bens materiais, e depois se passa a dar uma nova base, o patrimônio cultural imaterial, que é nada mais do que os fazeres, as práticas culturais, a música, a dança. Mas, Denis, a palavra folclore ela é ruim, ela é de desuso? Não.
O termo folclore existe. Ele é um termo usado muito, inclusive no Brasil. O problema é quem usa cada um dos termos. Quando a gente usa a palavra folclore, muitas vezes é relacionada aos elementos como, por exemplo, lendas, como uma cultura de baixa qualidade dentro da cultura popular, né? Aquilo que é impassível de verificação muitas vezes, né? E aí essa cultura do folclore ela é vista como algo que precisa ter uma certa ressalva, porque nem tudo tecnicamente é verdade. Já como uma lenda, tu não sabe se tudo que está na lenda é verdadeiro, né? Tu diz assim, os historiadores usam o termo mito, né? O mito ele é algo sobrenatural que não precisa de comprovação, né? Então as religiões trabalham basicamente com os mitos. O folclore não. O folclore trabalha com lendas. E lendas já se pressupõe que é uma invenção popular. Então, tu tá buscando uma qualidade um pouquinho diferente. Nem todo mundo que vai valorizar, por exemplo, o patrimônio cultural e material, que é o fazer de um bordado, que é uma gastronomia, que é a dança, que é a música, vai dar o mesmo valor qualitativo para o termo folclórico. O problema é que os nossos grupos há muito tempo usam o termo folclore e são conhecidos por isso. Eu não digo assim, ninguém troque de nome, por favor, não queiram modificar o nome de grupo, não parem de usar a palavra folclore. A gente já usa esse termo e deu um novo sentido para ele. Nós já ressignificamos dentro de alguns segmentos, inclusive dos segmentos de cultura típica alemã. O problema é que quando se faz um projeto cultural, quando nós vamos juntar alguns elementos ligados à cultura popular, o termo folclore se torna um pouco negativo e nem sempre funciona. Nós tivemos uma pequena queda aqui, vai retornar logo. Reconectando. Vamos lá. Estamos retornando, breve aqui. Alô, alô. Estamos voltando aqui. Alô, alô, retornamos. Alô, som retornou. Alô, som. Perdoe aí a queda. Estamos todos de volta aqui. Pois bem, eu estava comentando então da questão do uso da palavra folclore, que nem sempre ele vai ter uma utilização tão positiva dependendo de quem vai ouvir. A exemplo de projetos culturais, a exemplo de alguns estudos de antropologia, a exemplo de outras sociedades, outros grupos que podem buscar outro perfil de análise social, né? Nesse sistema, gente, a gente tem que ter essa noção geral. Que... Então, a imagem deles. Oi? Não tá aparecendo tua imagem para mim. Só tá o símbolo. Tá, vamos retornar aqui só um segundo. Aham. Vamos voltar aqui a imagem, vamos ver se vocês me veem agora. Retornou? Ainda não. Não. Pra mim tá normal aqui. Isso deve ser provavelmente uma atualização, já que eu caí fora, então esse trânsito deve dar um delay aí da conexão. Tá bem, então. Tá voltando? Consegue me ouvir pelo menos por enquanto? Consigo. Vou tentar sair, vou entrar de novo, aí talvez fique normal. Obrigado, desculpa o incômodo. Nada,
Bom, então, gente, frente a esse introito que eu dei para vocês aqui, eu queria agora começar com vocês um diálogo a partir de algumas situações que a gente pode identificar, né? E também discutir algumas práticas que nós temos cotidianamente, né? Então, assim, para quem quiser participar de mandar alguma coisa de diálogo, vamos fazer o seguinte, ó. Tem aqui um chat, né, do Jitsi, que ele tá aberto. Quem quiser pode digitar, né, e mandar alguma pergunta. Eu vou deixar uma pergunta aberta de antemão para vocês, mas eu vou contar uma historinha e depois eu vou olhar as respostas de vocês aqui, tá? Que é a seguinte: como vocês, nos grupos de vocês, na sociedade onde vocês se incluem, como vocês encaram esse termo folclore com as pessoas com quem vocês trabalham, né? A gente fala muito da palavra amigos folcloristas, né? Quando a gente usa aí atividades com grupos culturais. Entrou a imagem? Obrigado. Né? E é um termo que nós usamos com muito carinho, né? Então eu não quero que vocês abdiquem desse termo que nós usamos cotidianamente. Contudo, eu gostaria de saber como é que vocês se relacionam com essa palavra. Porque eu vou pegar um exemplo diferente. O Ayrton está conosco aqui, né? O Ayrton, ele preside o Instituto São Leopoldo 2024 e ele busca exatamente pensar a identidade alemã, a cidade de São Leopoldo e a região do Vale dos Sinos, e pensar a comunidade teuto-brasileira como um todo, se pode dizer assim, né, Ayrton? Para essa chegada dos 200 anos da imigração alemã. Oi? Tá sem o áudio, Ayrton? Conseguiu te ouvir? Exatamente. Tá certo. Ok. Obrigado. Melhorou. Consegui te ouvir. Então, eu vejo muitas vezes que o termo folclore alemão, não necessariamente ajuda a esse trabalho de reconstituição da cultura alemã nessa festa dos 200 anos. Porque todo mundo acha que tudo que tem da cultura alemã é folclore, né? E não necessariamente isso acontece. Se tem muito mais sobre a questão da indústria, a questão dos negócios, a questão da natureza, a questão do patrimônio material dos prédios e também do patrimônio imaterial das tradições, músicas, cantares, que não é só folclore, né? Então eu vou pedir que o Ayrton daqui a pouquinho faça uma intervenção aí, me ajude com isso. Eu só vou contar antes uma situação para a gente poder ilustrar aqui a nossa conversa, né? Eu estava falando com um colega há pouco, né, que é o Rodrigo Trespar. Rodrigo Trespar é colega de vocês da outra turma, né? E ele fez o livro que vocês já devem ter visto, do 1824, né? Esse livro foi o Rodrigo Trespar que escreveu, e ele faz uma reconstituição da questão da imigração alemã, né? Desse período de imigração. O que acontece? O Rodrigo, ele teve na busca da história da sua família, uma chance ímpar. Que chance foi essa? De receber o inventário dos pais dele. E esse inventário, dos antepassados dele lá do século XIX. E esse inventário, o que é? Contava quais eram os patrimônios, os bens da família dele, desse antepassado dele. E contava que ele tinha uma casaca azul, ele tinha uma roupa de trabalho, 2 calças de couro, ferramentas para trabalhos de artesão, que ele era um carpinteiro, e aí vai. E em cima dessa descrição que o antepassado dele tinha, do que ele usava de roupa, quais eram os bens dele, ele pôde ir lá na região do Hessen, na região onde ele estava, e começou a buscar informações de quais eram as vestimentas do traje típico do Hessen, para ver se as peças que o tataravô, não sei exatamente qual que é o nome que se daria, né? Esse antepassado dele, se realmente seriam peças de traje típico.
E o Rodrigo teve a ajuda do pessoal do Hessen e ele começou a verificar que várias das peças que constam nesse inventário são peças que constam também na indumentária típica desse lugar lá no Hessen. Isso quer dizer que, quando o Rodrigo Trespar pode dizer que o antepassado dele usou o traje típico, ele está falando com uma certa segurança. O problema é que nós não temos noção, a partir dos registros da maior parte dos nossos antepassados, de quem tem descendência alemã, de quem não tem também não precisa ter, obviamente, né? Mas ele tem um registro que, meus antepassados usavam traje típico. A pergunta é, quando a gente vai numa apresentação, quando a gente fala com o nosso público, a gente fala com tanta firmeza, muitas vezes, que nós estamos fazendo a cultura de nossos antepassados, e isso é uma questão genérica, porque realmente nós não sabemos se os nossos antepassados, bisavô, tataravô, e ela vai, né? Se eles realmente tinham algum envolvimento com música, com dança ou com algum tipo de vestimenta que fosse típica. Tem vários lugares que não tem vestimenta típica. Então, a gente acaba formando uma identidade, uma história para o nosso espectador que muitas vezes não corresponde à realidade. E eu vou dar o exemplo de um cara que era extremamente estudioso e que fazia propositalmente esse erro, que foi o Telmo Lauro Müller. Quem não conhece o Telmo, ele foi um dos primeiros grandes pesquisadores do século XX a destacar a cultura alemã, né, a partir dos anos 50. E o Telmo, ele costumava a fazer as suas falas públicas usando um chapeuzinho verde de Oktoberfest. E um dia eu, na minha juventude, lá na minha ingenuidade, eu perguntei pro Telmo por que ele estava usando um chapeuzinho tecnicamente de cultura bávara, se ele claramente defendia uma cultura do Hunsrück. E a resposta dele foi simples. Essa indumentária, esse chapéu, ele não está representando para nós a cultura do bávaro ou do Hunsrück. Para o povo que está me escutando, ele representa a ponte que faz com a cultura alemã. Então, a gente usa muitas vezes esses termos de folclore muito mais para conectar o nosso espectador, as pessoas que estão nos vendo, ao nosso discurso, a nossa fala, do que realmente por ter uma relação com o nosso antepassado, por ter uma relação histórica com a nossa família. Bom, era esse primeiro relato que eu queria trazer para vocês, e eu queria ver assim, se vocês têm qual que é a relação de vocês com o termo folclore, qual que é a relação de vocês com o termo patrimônio cultural e material. Alguém quer dar alguma contribuição? Denis. Fale, por gentileza. Eu devo, já que tu falaste do meu nome no início, por favor, eu queria fazer um comentário. É assim, ó. Nós começamos a trabalhar, e tu ainda estava no Brasil, a questão do bicentenário. Sim. E aí eu fui, numa dessas oportunidades, eu acabei sendo eleito delegado regional da Federação dos Centros de Cultura Alemã. Sim. E aí eu queria saber o que era um delegado regional. Sim. E aí começou um problema sério, porque não tinha nada especificado do que era o regional e o que o delegado fazia. Então, eu comecei a me dedicar a isso, e agora nós já temos uma ideia do que seria uma regional, e eu pré-concebi alguns itens para definir a regional. Eu defini baseado em 3 itens, que é o cérebro trio. O passado, o presente e o futuro. Sim. E coloquei como termo para definir o passado a tradição. Sim, e a aí, tradição é um termo alguns muito usado. E eu usei, então, dentro da ideia da tradição, alguns itens ou algumas atividades relacionadas com isso. Eu posso até te dizer assim, vou ler rapidamente. São 11 itens que eu considerei como tradicionais.
é o grupo de canto coral, independente de aonde, qual é a música, mas é o grupo de canto coral, o grupo de danças folclóricas, é o único lugar que eu usei folclore, porque estava difícil de escrever danças populares, entende? Sim, exato, mas é a grande designação, o problema disso, né? O grupo musical típico, que é a nossa bandinha, não tem um nome correto, mas eu botei como musical típico. Sim. E aí entrei em alguma outra coisa que é tradição e não tem nada a ver com dança, que são as sociedades esportivas de bolão, Sim. ginástica, tiro, são tradições. Uhum. E também dentro dessa tradição tem ainda a parte náutica, de remo e vela, que é uma coisa que é impressionante. Quase todo clube de remo e de vela no Brasil foi fundado ou tem participação direta dos alemães. E aí entrou, no final, 3 itens bem característicos do patrimônio. Porque o patrimônio aqui está muito dividido. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, então eu fiz questão de caracterizar a amplitude desse patrimônio. É o patrimônio histórico municipal, o patrimônio histórico regional ou estadual, no caso, e o patrimônio histórico nacional. Pegar um exemplo bem típico aqui de São Leopoldo. O patrimônio histórico municipal é a Pracinha dos Brinquedos. O patrimônio regional ou estadual são vários. A ponte que atravessa o Rio dos Sinos, a Faculdade Este, que tem aquele prédio antigo, etc. Mas, do ponto de vista do patrimônio nacional, nós estamos há 11, 12 anos lutando para considerar a Praça do Imigrante de São Leopoldo, onde está o monumento ao imigrante, a pira ao imigrante, que foi o local onde eles desembarcaram, como patrimônio histórico nacional. Mas aqui esse está levando tempo. Já faz 12 anos que o cadastro entrou e continua em análise. Então, eu acho que eles querem ver se tem cupim na laje, para poder fazer a recuperação depois. Não entrou Então, gastronomia na tua lista? A gastronomia, não entrou porque isso apareceu depois, mas é muito difícil tu colocar isso como como é que eu vou dizer, um índice de avaliação depois, entende? Porque o camarada pode comer um Bockwurst, sauerkraut, e dizer que esse Bockwurst não é feito de acordo com aquilo lá, etc. Então é complicado. Mas dentro da ideia de culto à tradição, a gastronomia tá incluída, mas também aí vai entrar as artes cênicas, teatro, literatura, tem muita coisa. Mas esse aqui dá para... Esses 11 itens, eu tenho condições de avaliar subjetivamente. Os demais fica tudo numa avaliação meia... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou avaliar a gastronomia alemã? Eu sei que ela existe, etc. Eu ainda não cheguei nessa fase. Por enquanto, eu estou usando esses 11 itens. Porém, dentro da semana da língua alemã, a questão tradição ela é bem mais ampla do que isso aqui. Eu concordo contigo. Que essa inclui, questão... inclusive... Perdão, fale. Não, eu estou dizendo que aí inclui, inclusive, o próprio idioma. Com certeza. Com certeza. É uma tradição, ele já não chega mais a ser uma língua oficial, ele é praticamente uma tradição. Que nem o pomerano. O pomerano mais ainda. O que eu vou colocar para ti, Ayrton, e concordo contigo que tu colocaste aí, eu acho que reconhecimento desses patrimônios é sempre um desafio, né? Para a gente conseguir reconhecer eles e serem vistos também como um patrimônio a ser destacado.
A grande questão que me parece é que dentro do pensamento do patrimônio cultural imaterial, com o patrimônio cultural material, é mais ou menos para tu ter uma validação do Estado ou de um órgão como a Unesco, por exemplo, é que nem quando tu tens um candidato a ser santo na Igreja Católica, sabe? Tu tem que provar por todas as possibilidades acima e abaixo da terra que o milagre é verdadeiro, né? É mais ou menos assim que funciona para o patrimônio também. Para tu tombar alguma coisa, tem que conseguir ter muita coisa para constatar e mostrar que aquele patrimônio é válido e merece ser protegido, né? E o que falta muitas vezes por parte dos nossos grupos culturais, não importa quais, é exatamente esse critério técnico para poder administrar esse processo de uma maneira a dar uma maior agilidade nessa avaliação, né? Exemplo, a gente está vendo aí em São Leopoldo, é a Casa do Imigrante, que está com um total falta de cuidado. Teve aí a queda do anexo, que já era uma remontagem, né? E ainda mais tu tens um empecilho, que é aquela reforma mal feita nos anos 70, né? Que deu a uma casa de estilo português açoriano aspecto de casa em chaimel alemã. É em chaimel português. Então, isso dificulta, porque para tu conseguir um tombamento, uma análise mais clara com esse tipo de reforma mal feita, trava a nossa vida, né? Então, tudo vai confluir contra a gente nesse sentido. E, infelizmente, o mau uso das linguagens por parte do nosso grupo, das nossas equipes, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes não são pessoas formadas nisso, nem precisam ser, né? Mas que são muito de boa vontade e muitas vezes sem tanta instrução, acabam ficando presos até mesmo na politicagem da prefeitura. Que a prefeitura muitas vezes usa do trabalho dos nossos grupos para ter ibope, mas na hora do vamos ver e fazer a coisa bem feita, tu sabe como é que é. Fica no âmbito do gogó da política, né? Obrigado, Ayrton. Eu queria aqui botar os apontamentos que já chegaram aqui para nós, né? O Marcelo Loz, de Curitiba, colocou aqui, né? Quando entrei no grupo, vi que tinha muitas coisas que meus avós faziam e que nós não sabíamos de onde era. Inclusive muitos termos linguísticos. Isso é total real, né? A gente tem alguns problemas na história do Brasil quanto à imigração alemã. Primeiro é a disseminação da ideia de que todo mundo veio do Hunsrück, né? Se todo mundo que veio do Hunsrück realmente fosse o número que diz que foi feito, não tinha mais ninguém no Hunsrück, né? Muita gente que é dita do Hunsrück veio do Rheinhessen, veio do Saarland, veio de outras regiões no entorno, ou mesmo pessoas de longe que assumiram o dialeto Hunsrück depois de um tempo, né? Tu lembraste bem, Ayrton, da questão dos múltiplos dialetos. Sim, o dialeto Hunsrück vai ser meio que uma língua franca que vai conectar os imigrantes alemães, né? E depois de um tempo, os seus dialetos locais vão se perder, né? As várias variantes do Plattdeutsch, seja da Pomerânia, Plattdeutsch da Westfália, Plattdeutsch e tal, vão ser substituídos pelo Hunsrück, porque é muito mais fácil de falar, né? Então, essa Até relação... Fale. Até o nosso cônsul em Porto Alegre está falando Hunsrück de vez em quando. Exato. Porque a língua franca, a gente o falar Hunsrück virou a língua alemã das nossas comunidades, isso é muito bonito, preservar essa identidade alemã. Contudo, ela não é, como é que vamos dizer assim, um símbolo para justificar que aquela pessoa veio daquela região, né? Não dá para dizer, meu parente veio do Hunsrück, tem que pesquisar. Só porque ele falava Hunsrück em casa, isso não é prova hoje em dia, né? Vamos olhar aqui. E aí, Marcelo, concordo contigo, tem muita coisa que a gente vai descobrir com o tempo, né? A minha família, ela veio de uma região do norte e falava Moin, Moin, Moin. E isso é uma típica frase da região de Hamburgo, Bremen e norte, no Niedersachsen. Isso foi muito, muito positivo. Eu consegui descobrir essas coisas lá porque eu comecei a ver coisas que a minha família fazia e eu não sabia de onde. E aí eu consegui mais mapear de onde é que eles vieram, né? Vamos lá. A Marla.
Aqui no município, os grupos folclóricos são vistos como grupos que buscam manter as tradições dos antepassados, mas creio que a sua fala é muito coerente. Nosso traje, por exemplo, que é bávaro, na minha opinião, não representa a situação dos imigrantes de São Bento do Sul. É mais a questão de ter uma conexão com o país de origem num geral. Eu não discordo de ti, né, Marla? E não é nenhum mal nisso, ninguém faz isso por mal. Não é banho de água fria e não é indo contra ninguém, não, tá? Basicamente, o que nós estamos verificando aqui é que os nossos municípios, eles muitas vezes são cheios de histórias e nós perdemos estas histórias. Vou pegar um exemplo claramente de São Bento do Sul, que vale também para Nova Petrópolis, que vale também para outras comunidades, que é a questão dos boêmios, né? O pessoal que veio do Böhmerwald, ou são chamados Sudetendeutsche. A gente tem no Brasil um pequeno problema, e eu vou dizer que eu demorei para entender isso, que é a questão de entender os alemães que estão fora da Alemanha. Exemplo, pomeranos, né, que hoje estão a área da antiga Pomerânia, que não tem mais pomeranos, fica na Polônia. Na área dos Sudetos, que fica na República Tcheca, mas que tinham alemães morando lá, hoje não tem mais, foram expulsos depois da Segunda Guerra Mundial, como os pomeranos também foram, né? Como o pessoal dos Siebenbürger, que é pessoas de língua alemã na Romênia, que esses sim estão lá até hoje. O pessoal que vai estar no Volga da Rússia, né? Ou partes da Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. Então os Volgadeutsch, os Volhyniendeutsche, que também eram alemães que vão migrar para a região da Ucrânia, de Volyn. E essas pessoas se viam e eram vistas até o final do século XIX como alemães. Bom, São Bento do Sul tem uma grande migração de pessoas da Boêmia, né? Mas não tchecos, eles não eram tchecos, eles eram alemães. Alemães que moravam dentro do território dos Sudetos, que estão hoje dentro da República Tcheca. Essas pessoas, que ainda viviam lá até 1940, foram expulsas quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Bom, o que acontece? É uma confusão. Muitas pessoas acreditam que porque viram que a sua ascendência é de pessoas dos Sudetos, que acreditam que são tchecos. Não são. São alemães, pessoas que saíram da Alemanha, que foram para a República Tcheca povoar regiões lá, que mantiveram a língua alemã, nunca se viram como tchecos e que aí foram para o Brasil. Outra parte foi expulsa e voltou para a Alemanha. Essas pessoas não conseguem se ver, se reconhecer como alemães. Ou se reconhecem como alemães, mas não sabem como é que podem ser alemães se estão dentro da República Tcheca. Tá? Então, Marla, eu acredito que na questão de São Bento é um problema diferente de pensar, porque é muito difícil a gente entender no Brasil a lógica que tem alguém que nasceu em outro país, mas não é daquela nacionalidade. Né? Para o alemão, a nacionalidade está ligada à família, não à terra. Então, um filho de alemão que nasce fora da Alemanha é considerado alemão. Diferente do Brasil, que um filho de brasileiro pode não ser brasileiro se nasce em outro país. Né? Então isso é uma questão que tem que ser estudada melhor nesse sentido. Mas eu também te digo o seguinte, Marla, não há nenhum problema em usar um traje típico que é de outro lugar. Né? É uma escolha, e essa escolha tem que ter seu motivo, seja pela estética do traje, pelo tipo de dança que vai se fazer. São Bento, né, tem uma qualidade muito grande no trabalho do Schuhplattler. Foi um dos primeiros municípios brasileiros a levar a sério o trabalho do Schuhplattler, e o que justifica o traje Mispach. Né? Então eu vejo que tem justificativa para existir. Mas é uma escolha, né? Não tem um demérito escolher traje de lugar A, B ou C. Bom, vamos lá. O Jackson. Concordo com as colocações que precisam tomar bastante cuidado na hora de dizer que estamos preservando a cultura dos nossos antepassados e que aquele elemento apresentado é da cultura alemã.
né? Por exemplo, nos jogos germânicos, né? Qual jogo realmente poderia ser considerado germânico? Bolão, carta, tiro ao alvo, talvez, mas qual é a justificativa, né? Qual o restante? Ótima pergunta. Mas eu vou pontuar 2 elementos aqui, né? Germânico. Aqui na Alemanha, o termo germânico tem um tom extremamente pesado, porque ele foi usado num processo pan-germanista, que era a ideia de pensar, a Lise falou nessa questão dos países que se formaram de língua alemã, e a diferença de Áustria e de Alemanha, né? E o germânico é um termo que foi usado por muito tempo nos anos do século XIX, século XX, perdão, para querer pensar uma Alemanha que juntasse a Áustria, a Alemanha e Suíça. Então, esse termo aqui é bem pesado, tá? Mas nós usamos isso no Brasil com uma certa pluralidade para representar os grupos de língua alemã. Eu diria o seguinte: jogos germânicos são aqueles, no conceito brasileiro, tá? Que as comunidades de língua alemã passaram a ter e trabalhar. Se surgiram dos alemães, é outros 500. Tá? Vou dar um exemplo de comida típica germânica no Brasil, teuto-brasileira, que é a aipim com cebola frita e farinha de mandioca. Se tu me disser que isso é alemão, os caras vão pular do prédio aqui, né? Farinha de mandioca é índio, estava no Brasil, mas o nosso imigrante se apropria disso. Então, isso é muito legal, o imigrante alemão vai se apropriar de uma cultura e vai fazer ser sua também. Assim como o gaúcho se apropriou da cultura alemã ao fazer dos alemães também parte dos gaúchos, né? Então eu diria isso, né? Bolão sim, carta tem o Schofkopf, né? Cabeça de ovelha, né? Um jogo de carta tradicional, tiro ao alvo, né? De vários tipos, não só do estilo do Schützenverein, mas tem outros tipos, o que eles falaram do bolãozinho, né? Que é com aquele que joga a bola com a corda. Isso tu vai encontrar um jogo desses também aqui em Hamburgo, no Ballenstadt Museum, né? Vai ter uma cópia de um jogo desse que a gente vai ver isso no Brasil também, né? E tu vai encontrar N outros pequenos jogos, como jogos de dardos, que também vão ser comuns nos jogos dos imigrantes, né? Então espero que tenha respondido a tua pergunta, Jackson. Quem quiser, por favor, falar aí, pode falar, tá? A Bárbara mandou também a pergunta aqui, né? E ele botou depois o Jackson botou ali, né? Os jogos rurais, né? Lá na região da Westfália fazem isso com os sapatos de madeira, né? Futebol com sapato de madeira, corrida com sapato de madeira, debulhar milho. É o ambiente que a gente vai falando da nossa cultura teuto-brasileira, né? O que o alemão agregou e o que ele encara como sendo seu. Esse alemão do Brasil. Me entendam, por favor, nesse sentido, né? Então a Bárbara colocou, né? Bem colocado, Denis, sobre os boêmios. Faz parte do Böhmerland Tanzgruppe de Nova Petrópolis e sempre há uma grande preocupação em deixar claro para o nosso público que nós somos alemães. Porém, habitávamos uma região que hoje faz parte da República Tcheca. Sim, mas vou dizer assim, eu tive em Nova Petrópolis algumas vezes e eu vi um movimento por parte da população da região ali, da linha imperial e tal, de linha Brasil, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, que queria buscar a sua descendência tcheca e que queria aprender tcheco para poder ter um passaporte tcheco. É meio forçado, né? Existem muitos problemas quanto a isso. A Lise mesmo falou na conversa dela passada sobre a questão dos tchecos, dos boêmios, da perda dos territórios, né, em função da Segunda Guerra Mundial. Essa história é uma história muito interessante, vale a pena ser contada no Brasil. Contudo, há uma confusão fantástica quanto a essa questão de nacionalidade. Nós somos tchecos, nós somos alemães, até onde uma pessoa aqui, uma linha, né, define quem é uma coisa, quem é outra. Por exemplo, o brasileiro que nasce na fronteira do Paraguai com o Brasil é o quê? É brasileiro ou ele é paraguaio? Ah, não, depende de qual lado do rio ele nasceu. Me desculpa, a identidade não é formada meramente por um rio que está no meio ou não.
Tá? É o programa de rádio que tu escuta, é a palavra que tu fala, é os termos que tu valoriza, né? Por isso uma expressão muito comum na fronteira do Uruguai, na fronteira da Argentina e na fronteira do Paraguai é o duplo chapa, né? Que são pessoas que têm duas chapas, que nem chapas de carro, né? Duas chapas de carro para poder designar que são dos dois países. Isso acontece nos carros e também acontece nas pessoas. As pessoas não são feitas de identidades marcadas pelo carimbo de qual país que ela nasceu, né? O Jackson mandou aqui, né? O Jackson já respondi. Pendel Kegel, né? E o Tisch Kegel, né? Muitos jogos são criados a partir das atividades. Nós faremos nos fazeres rurais, perdão, tá pequenininho aqui pra mim enxergar. Pode ser, porque parece um som assim de... como é que eu vou dizer? É como se fosse... Estamos aqui com a... Beth, é tu? Falaste aqui. Bom, voltando aqui nessa... muitos jogos criados, jogos germânicos. Quem são e conhecem, compra a ideia, né? Eu acho que a gente acaba construindo essa identidade teuto-brasileira. Inevitável. É mais ou menos como eu dei a comparação a outra vez de uma casa de tijolos em que faltam os tijolos porque caíram e a gente tem que usar a imaginação para preencher esses tijolos, né? A casa do imigrante alemão em São Leopoldo foi muita coisa assim, né? Muita gente que tinha uma ideia e essa ideia acabou sendo aplicada como sendo verdade, né? E no final das contas, não era bem assim. Fizeram uma casa, como lembrou o Ayrton aí, né? O enxaimel português, sendo que na prática não era enxaimel coisa nenhuma, né? Descaracterizaram uma casa que tecnicamente estava original só para fazer ela ter cara de casa alemã. E aí usaram muito de uma imaginação furada para poder botar uma lógica aí que não é coerente. Então a gente muitas vezes busca fechar os buracos de que estão faltando as respostas com a nossa imaginação. Às vezes a gente acerta de boa. Tem vezes que a imaginação é melhor que a realidade. Mas tem outras que é meio torto, né? A gente tem que tomar aí conhecimento e buscar ter mais embasamento para algumas coisas. É difícil, inegavelmente é difícil. Mônica, né? Usar o termo danças germânicas para justificar danças da região que hoje não pertence a território alemão. É errado? Eu não digo que é errado. Eu não acho errado. O termo germânico não é um termo errado. Ele é um termo que pode ser mal interpretado. E essa é a diferença, né? Uma vez eu estava numa reunião da federação, eu não sei se o Ayrton estava junto, e aí nós estávamos comentando sobre o termo ideologia e sobre o termo germânico. E nós tínhamos um colega, temos um colega, né, o Kupfer, que ele é alemão, e ele pediu, pelo amor de Deus, tira isso do relatório, não me põe a palavra germânico, não me põe a palavra ideologia, porque isso na Alemanha tem um grande problema e muito historiador vai pegar no pé da gente por causa da palavra germânico e ideologia. Podemos dizer o alemão que pegue no pé da gente, né? Mas no Brasil não tem essa conotação negativa como tem aqui na Alemanha. Né? Então eu entendo que quando um grupo fala que uma dança é germânica, ela está buscando falar das comunidades de língua alemã. Falando nisso, me fizeram uma pergunta essa semana e eu queria dar um esclarecimento para vocês. Muitas vezes a gente tem que falar com o nosso público que nos assiste de qualquer coisa, inclusive o público que não é da dança, com quem seja, com uma linguagem simples. Né? Quanto mais a gente usar um termo, muitas vezes, que a gente não tem total consciência do que ele quer dizer, nós podemos estar criando confusão na cabeça de muita gente. Então, muitas vezes, quem sabe, tu pode falar a palavra germânico? Sim, claro que é possível falar a palavra germânico. Mas quem sabe dizer, olha, essa aqui é uma dança que vem de regiões de fala de língua alemã. Pum! Quem sabe seja mais esclarecedor para aquela pessoa. Né? Qual o nível de conhecimento que as pessoas, que o público em geral tem sobre história ou sobre mapa da Europa para saber o que é o que aonde, né?
a gente vai estar falando de Pomerana e o pessoal vai estar olhando para nós e, o que é isso, né? Eu vou acreditar, estão falando, né? Então, ter um cuidado com o que a gente explica, porque senão muitos desses históricos de danças que são lidos, muitas vezes são duros e ninguém entende o que aquilo quer dizer. Então, será que não é mais fácil a gente interpretar aquilo de uma maneira mais fácil para quem está nos ouvindo? Será que a gente não tem que pegar esses textinhos que a gente recebe aí e fazer uma nova versão com algo que as pessoas compreendam, né? Então fica essa minha questão. Não é errado usar a palavra germânica, né? Quem sabe tenha outras palavras que possam dizer isso mais facilmente para quem está nos escutando, né? A Marla botou aqui, né? Ainda sobre os trajes. O fato de usarmos trajes bávaros não limita a dança apenas a uma música daquela região? Isso é um debate gigantesco. Tá? Marla, eu vou te dar assim, uma base, a Cláudia vai trabalhar isso de novo depois, mas a frase que os alemães nos dizem é o seguinte: se a vestimenta que eu estou utilizando me impede de dançar aquela dança, eu não danço. Exemplo, como é que eu vou fazer um sapateado, um Schuhplattler, utilizando uma calça larga, como por exemplo de Rügen? Não funciona porque o traje me impede de fazer aquela dança. Como é que eu vou dançar uma Schuhplattler utilizando um tamanco de madeira? Não é adequado, eu vou botar em risco a minha saúde. Então eu não faço. Contudo, a gente pode fazer outras danças sem ferir a identidade. Vou te dar um exemplo. No grupo onde eu danço aqui em Munique, no grupo dos boêmios, o grupo dos boêmios dança danças de todos os lugares da Alemanha, inclusive de fora da Alemanha. E eles são um grupo de boêmios, do Böhmerwald. Eles dançam danças do Böhmerwald, obviamente. Contudo, eles não se fecham nisso. Dançam Kreuzkönig, vão dançar o Estocolmo Schottisch e estão usando o traje boêmio. Eles falam, geralmente eles têm uma historinha, que eles conheceram essa música numa viagem, eles vão contar algum fato que interliga a dança a essas pessoas, né? Contudo, eles não veem como errado. Por outro lado, os Trachtenverband, que são os grupos de traje aqui da região da Baviera, principalmente, tem isso também na Áustria, não dançam nada que não esteja aprovado pelo Gauverband, pela Verband principal, pela Associação Bávara de Trajes Típicos de Dança, né? Se não está naquela lista, daquele jeito, daquela coreografia, tipo o MTG no Brasil, não vai passar. E eles não vão fazer. Isso é uma escolha do grupo. Que grupo eu pertenço e qual a lógica que eu estou dançando? Agora, como te diz, né? Vai fazer um Zillertaler-Ländler, que é uma dança do Tirol, né? Na Áustria. Usando o chapéu? Não, ela não funciona. Ela não é para ser usada com chapéu. Tu tira o chapéu na hora de dançar. O mesmo vale com casaco. Não se dança Zillertaler-Ländler com casaco. Não é porque não se goste. E não é porque não é bonito. É porque simplesmente não dá. A dança não permite se usar um casaco. E isso o folclore faz muito. Quando a gente fala do folclore, que a gente conversou lá no início, né, que é essa pasteurização dessa cultura popular, no momento original, lá no salão de baile, onde as pessoas dançam esses bailes típicos, dançavam, né, essas músicas típicas, elas não usavam nem chapéu, nem colete, muitas vezes, porque estava muito calor, o salão era pequeno muitas vezes, não usavam casaco, e simplesmente a dança era feita sem muita destreza estética, tá? Era dançada para dançar, ponto. Ela não era bonita, ela era alegre. Hoje nossos grupos pensam numa questão estética. Eu vou deixar o casaco, eu vou deixar o chapéu, fica mais bonito para o nosso público ver. E isso é uma escolha nossa, porque a gente quer mostrar um trabalho bonito. O folclore capturou essa dança no meio do povo, no meio dos trabalhadores rurais. E ao fazer isso, ele vai nos dar uma informação e a gente vai colorir o resto da pintura que falta. A gente vai usar a imaginação para completar o que está faltando. E eu vou dizer, não é errado e nem certo.
são escolhas. Agora a gente tem que saber que no princípio, na origem, não era assim, né? Então isso é bem importante. Agora são aqui na Alemanha 9h40. Eu vou trazer mais 10 minutos. Eu agradeço muitas perguntas. Quem quiser continuar mandando questões aqui, né? A gente pode continuar apontando sobre isso. Eu queria trazer um exemplo que nós discutimos com o Arthur. O Arthur é um colega de Santa Catarina que está morando aqui na Alemanha. Agora ele está aqui na região do Hessen, né? Por um tempo, como diz ele. E ele destacou muito a questão do giro das meninas, das moças, né? O giro das saias, porque isso é uma invenção aqui na Baviera dos anos 60 e 70. Ah, que bonito ter os rapazes fazendo sapateado e as moças giram e a saia fica retinha, né? Se vocês forem observar em termos históricos, as moças realmente giravam em vários momentos, mas não do jeito que é feito agora, com a moça praticamente sem condições de ficar de pé. Ela sai muito tonta depois. E com aquela saia retinha. A saia não era retinha. A saia foi feita para ser retinha quando passou a Segunda Guerra Mundial. O turismo na Alemanha passou a chamar muito atenção para o folclore como elemento de turismo das cidades, né? E essa identidade da vestimenta bávara foi se ajustando. Passou a se modificar o traje do Misbach para poder atender a essas demandas que vinham por parte dos grupos de dança. Por exemplo, a calça de couro masculina. A calça de couro do Schuhplattler competitivo aqui na Baviera é feito com uma calça de couro curtida, geralmente brilhoso, que faz um estalo super legal. Faz plac, 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 plac. Super bonitinho, né? Só que a calça de couro não era assim. A calça de couro não era tão apertada e não era feita daquele jeito. Mas para ficar um estalo bonitinho, mudaram a calça de couro, né? A mesma coisa foi com a saia das moças. As moças faziam o que eles chamam aqui do rock and roll, né? Os rock girando, né? A saia, para fazer daquele formato ficar bonitinho, teve que se modificar. A saia ela era em forma de sino. Não era em formato que ela é agora, que é de um disco, né? Que é fica um disquinho retinho, né? Muito bonitinho isso. Foi adaptado para atender as demandas locais da Alemanha. Então isso não é mérito do Brasil, né? Oi. Deixa eu só te interromper. Fale, Ayrton. Essa modificação foi feita exatamente porque os americanos tinham a maior taxa de ocupação na Baviera. Com certeza. E eles fecharam o esquema. Isso foi a chamada Era de Ouro da Metro Goldwyn Mayer, do cinema americano. E essa influência... Eu me lembro que quando eu fui fazer o meu curso na Alemanha, isso foi em 1960 e poucos, eu escutava a rádio das Forças Armadas Americanas da Baviera. E é impressionante, depois eu tive a ocasião de, como estudante, chegar até lá, a influência americana na Baviera e a influência da Baviera na figura do alemão lá nos Estados Unidos. Então, esses soldados que foram para os Estados Unidos levaram como ideal alemão a calça de couro e o avental da Mädchen servindo chopp. Exatamente. Essa é a ideia que o americano tem até hoje da Alemanha. E isso foi transmitido em filmes, e é a mensagem que chegou aqui agora, quando tem essa vontade de se identificar com a Alemanha. As nossas Oktoberfest, tu pode ter certeza que é tudo com, não digo calça de couro, mas no estilo calça de couro com chapeuzinho verde. Tu tá totalmente certo, Ayrton, né? E tu foste brilhante em pontuar isso aí, né? Até aqui a Marla colocou, né, que o amigo dela colocou que seria inviável uma mulher girar tão rápido assim antes desse período se os pisos eram irregulares, né? E é verdade, né? Realmente as forças norte-americanas na Baviera, com a divisão do terreno após a Segunda Guerra Mundial, né? Até hoje as bases americanas estão aqui, né? Vamos lembrar que o consulado norte-americano em Munique fica colado no Palácio do Governador, né? Então isso não é por acaso. E essa referência
de moldar esse folclore bávaro para um modelo que fosse palatável para vender no exterior, foi fantástico, foi muito bem construído e foi pensado de uma maneira estratégica, né? Só para dar um exemplo, para a gente poder pegar aqui o que o Ayrton colocou, que é um fato real. A principal dança, entre aspas, alemã, que todos os grupos do mundo, inclusive no Brasil e na Alemanha, dançam, que é o Sternpolka, é uma dança que veio da Boêmia, foi para os Estados Unidos através dos soldados, lá foi reformada, refeita e volta para a Alemanha. Né? E hoje é uma música que está tão presente na cultura alemã, na cultura austríaca e na cultura tcheca, né? Porque eles cantam o Sternpolka com uma música em tcheco. Né? Então é bem legal isso, mas é uma música que foi refeita nos Estados Unidos. Né? Não existia figura da estrela e não existia alguns das partes da dança que a gente vê hoje na Alemanha. E nem na Boêmia, da região onde ela teria vindo, né, do Böhmerwald. Ela é uma dança que tem uma música austríaca, a base, né? A base foi uma música austríaca, com uma coreografia feita lá no Böhmerwald, né, na atual República Tcheca. A música é levada com a dança para os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos ela é reformada, a música é mudada. Tu consegue ouvir assim que a estrutura é muito parecida. As duas músicas, sabe, tu consegue ver a mãe e a filha, né? Mas é uma música norte-americana. E ela chega nos países como no Brasil e vai ganhar uma releitura. No Brasil tem a nova versão, né? A versão brasileira do Sterngalope, né? Então a gente vê aí as coisas acontecendo. E o Ayrton tá totalmente certo nessa colocação. Muito obrigado, né? E de quem viveu em loco, né? Tu estava lá nos anos 60? 60 e pouco, agora não me lembro, 66, eu acho. Agora tem que voltar lá atrás. A gente vai esquecendo um pouco, eu só me lembro que eu estagiava lá, eu fazia o curso, estagiei e coisa, e aí eu escutava a rádio American Forces in Europe. Para não esquecer o inglês, tá? Aí eu tinha que ter, de noitezinha eu ligava lá, era muito interessante. Não, e o legal é que, inclusive, a música, né, das bandinhas do Rio Grande do Sul, né, a Blasmusik do Rio Grande do Sul, que depois tem Santa Catarina também, e Paraná e outras partes do Brasil, ela era chamada de, depois da Segunda Guerra Mundial, de jazz, ou jazz, né? Porque as bandas eram proibidas de tocar música alemã por um período no Brasil. Então, sim. passavam a copiar a música norte-americana, que era parecida, entre aspas, no musical instrumental. E aí era o jazz. Mas aí, no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, Paraná, não falavam jazz, falavam jazz, né? E por muito tempo as bandas eram jazz alguma coisa, né? Não eram jazz, era jazz. E depois de um tempo... E depois de um tempo, essas bandas vão literalmente mudar de nome depois de novo para um nome alemão, mas a música, a estrutura dos instrumentos passa a entrar instrumentos de jazz, como o sax. Né? Até aquele momento o sax não era um instrumento preponderante das nossas bandas. Inclusive os trombones de pisto eram trombones de vara, eram outros trombones, né? Foi vara. Então isso mudou, vai passar para um trombone de pisto, vai tirar as válvulas, né, do instrumento para o instrumento ser mais gritão, que vai pegar muito daqueles instrumentos do jazz, né? Gente, acabou nosso horário, né? Agora são 21h50. Eu quero agradecer a todos vocês pelas contribuições. Amanhã é o dia de fazer trabalhos, vamos dizer assim, né? Então a gente deixou lá no ambiente virtual a atividade para vocês me passarem um texto final, darem um feedback do que a gente viu, se gostaram, não gostaram, o que acharam pertinente, o que é aplicável para os grupos de vocês, né? Eu fiz a pergunta, né? O que vocês observam lá naqueles materiais que são aplicáveis para o dia a dia de vocês? Se também não fizeram uma outra atividade anterior, pode fazer amanhã, é o dia para isso, e eu vou dar resposta a todos vocês, vou responder individualmente cada um, né? Porque eu acho riquíssimo as contribuições que estão vindo, né? Muito, muito boas mesmo e nos enriquecem bastante. E é uma forma da gente poder refletir. Quem não quiser escrever, não sou muito de escrita,
Faz um áudio. Grava um áudio no celular, manda o arquivo do áudio. Ah, eu quero gravar um videozinho, manda o arquivo do vídeo. Ah, não quero mandar o vídeo que é muito grande. Faz um link, manda para nós, né? O importante é se manifestar. Eu quero que a gente tenha liberdade entre todos nós aqui de podermos trocar experiências, mesmo que à distância no online. Ok, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. E a Lise agora vai entrar para trabalhar com a turma Hamburgo com o tema da semana passada. Quem não assistiu na semana passada, na quinta-feira, pode assistir com a Lise, então, também, né? Seguir 2 aulas corridas para ver a parte de tópicos da história da Alemanha. Muito obrigado a vocês e uma ótima semana. Ups. Desconectei aqui. Burrito. Como desconectou? Eu bati sem querer no...